Nessa aula, iremos estudar sobre os substantivos. O substantivo é a classe de palavras usada para dar nome aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Uma característica básica dessa classe é admitir um determinante, podendo ser um artigo, pronome, entre outros. Os substantivos flexionam-se em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. A classificação dos substantivos admite 9 tipos diferentes. São eles: simples, compostos, primitivos, derivados, concretos, abstratos, comuns, próprios, coletivos, e iremos falar de cada um deles. Iremos começar com o substantivo simples. Os substantivos simples são formados a partir de um único radical. Veja os exemplos: casa, carro, camiseta, vento, escola. Já os substantivos compostos são formados pelo processo de justaposição, ou seja, são formados por mais de um radical. Veja os exemplos: couve-flor, aguardente, guarda-chuva, passatempo, beija-flor. Os substantivos primitivos possibilitam a formação de um novo substantivo. Veja os exemplos: pedra, dente, casa, folha, chuva. Já os substantivos derivados são formados a partir de substantivos primitivos. Veja os exemplos: pedreiro derivado de pedra, dentista derivado de dente, florista derivado de flor, casarão derivado de casa, folhagem derivado de folha, chuvarada derivado de chuva. Os substantivos concretos designam seres com independência ontológica, ou seja, um ser que existe por si, independentemente de sua conotação espiritual ou real. Veja os exemplos: Maria, gato, Deus, fada, carro, menina, homem, cachorro. Já os substantivos abstratos indicam estado, sentimento, ação, qualidade. Eles existem apenas em função de outros seres. Veja os exemplos: beleza, alegria, bondade, chute, amor, coragem, liberalismo, feiura. A feiura, por exemplo, depende de uma pessoa, um substantivo concreto a quem esteja associada. Os substantivos comuns designam todos os seres de uma espécie. Veja os exemplos: homem, cidade, pessoa, gente, país. Já os substantivos próprios designam uma determinada espécie. Veja os exemplos: Pedro, fortaleza. E os substantivos coletivos são usados no singular. Designam um conjunto de uma mesma espécie. Veja os exemplos: pinacoteca, manada. É importante destacar que a classificação de um substantivo depende do contexto em que ele está inserido. Vejamos: Judas foi um apóstolo. O termo Judas nessa frase tem como nome de uma pessoa sendo um substantivo próprio. O amigo mostrou-se um Judas. Já nessa frase, o termo Judas tem o significado de traidor sendo um substantivo comum. Agora iremos falar sobre a flexão de gêneros. Os gêneros do substantivo são masculino e feminino, e se dividem em 3 categorias que vamos falar a seguir. A primeira categoria são os substantivos biformes, que designam os substantivos que apresentam 2 formas para os gêneros masculino ou feminino. Veja os exemplos: professor, professora, amiga, amigo. A segunda categoria são os substantivos uniformes, que designam os substantivos que admitem apenas uma forma para os 2 gêneros, masculino e feminino, sendo classificados em comuns de 2 gêneros, epicenos e sobrecomuns. E a terceira categoria são os substantivos heteroformes, que são os substantivos que modificam o radical para designar formas diferentes no masculino e no feminino. Veja os exemplos: pai, mãe, boi-vaca, genro, nora. Iremos falar das classificações dos substantivos uniformes. Comuns de 2 gêneros. Designam seres humanos e sua diferença é marcada pelo artigo. Veja os exemplos: o pianista, a pianista, o gerente, a gerente, o cliente, a cliente, o líder, a líder. Epicenos. Designam geralmente animais que apresentam distinção entre masculino e feminino, mas a diferença é marcada pelo uso do adjetivo macho ou fêmea.
Veja os exemplos: cobra macho, cobra fêmea, onça macho, onça fêmea, gambá macho, gambá fêmea, girafa macho, girafa fêmea. Sobrecomuns. Designam seres de forma geral e não são distinguidos por artigo ou adjetivo. O gênero pode ser reconhecido apenas pelo contexto. Veja os exemplos: a criança, o monstro, a testemunha, o indivíduo. Vejamos alguns casos que precisa de atenção. Alguns substantivos uniformes podem aparecer com marcação de gênero diferente, ocasionando uma modificação no sentido. Veja os exemplos: a testemunha, pessoa que presenciou um crime. O testemunho, relato de experiência associado a religiões. Algumas formas substantivas mantêm o radical e a pequena alteração no gênero do artigo interfere no significado. Veja os exemplos: o cabeça, chefe, a cabeça, membro, o corpo, o moral, ânimo, a moral, costumes sociais, o rádio, aparelho, a rádio, estação de transmissão. Algumas palavras na língua causam dificuldade na identificação do gênero, pois são usadas em contextos informais com gêneros diferentes. Veja os exemplos: a alface, a cal, a derme, a libido, a gênese, a omoplata, o guaraná, o formicida, o telefonema, o trema. Algumas formas que não apresentam necessariamente relação com o gênero são admitidas tanto no masculino quanto no feminino. Veja os exemplos: o personagem, a personagem, o laringe, a laringe, o xerox, a xerox. Agora iremos falar da flexão de número. De acordo com o número do substantivo, eles são classificados em singular e plural. Singular. Designa uma única coisa, pessoa ou um grupo. Veja os exemplos: bola, mulher. Plural. Designa várias coisas, pessoas ou grupos. Veja os exemplos: bolas, mulheres. Veremos algumas regras referente à flexão dos substantivos. Os substantivos flexionam-se em número, de maneira geral, pelo acréscimo do morfema S. Veja os exemplos: bola, bolas, casa, casas. Porém, podem apresentar outras terminações, ES, IS, EIS, entre outros. Veja os exemplos: mal, males, real, reais, animal, animais, projétil e projéteis. Geralmente devemos acrescentar ES ao singular das formas terminadas em R ou Z. Veja os exemplos: flor, flores, paz, pazes. Porém, há exceções, como a palavra mal, terminada em L, e que tem como plural males. Os substantivos terminados em AL, EL, OL, UL, fazem plural trocando-se o L final por IS. Veja os exemplos: coral, corais, papel, papéis, anzol, anzóis. Entretanto, há exceções. A forma mel apresenta duas formas de plural aceitas: meles e meis. Geralmente, as palavras terminadas em ão fazem plural com o acréscimo do S ou pelo acréscimo de ES. Veja os exemplos: capelães, capitães, escrivães. Contudo, há substantivos que admitem até 3 formas de plural, como os seguintes: ermitão, ermitãos, ermitões, ermitães. Ancião, anciãos, anciões, anciães. Vilão, vilãos, vilões, vilãs. Podemos também associar as palavras paroxítonas que terminam em ão o acréscimo do S. Veja os exemplos: órgão, órgãos, órfão, órfãos. Os substantivos compostos são aqueles formados por justaposição. O plural do substantivo composto escritos com hífen obedece às seguintes regras. Casos que variam os 2 elementos. Substantivo mais substantivo. Veja os exemplos: mestre-sala, mestre-salas. Substantivo mais adjetivo. Veja os exemplos: guarda noturno, guardas noturnos. Adjetivo mais substantivo. Veja o exemplo: boas-vindas. Numeral mais substantivo. Veja os exemplos: terça-feira, terças, feiras. Casos que varia apenas um elemento. Substantivo mais preposição mais substantivo. Veja o exemplo: canas de açúcar. Substantivo mais substantivo com função adjetiva. Veja o exemplo: navios-escola.
palavra invariável mais palavra variável. Veja o exemplo. Abaixo assinado. Abaixo assinados. Verbo mais substantivo. Veja o exemplo. Guarda-roupa. Guarda-roupas. Redução mais substantivo. Veja o exemplo. Bel prazeres. Vejamos os casos invariáveis. Verbo mais advérbio. Veja o exemplo. Os bota fora. O composto verbo mais substantivo já for plural. Faz-se a flexão apenas com o artigo que o antecede. Veja o exemplo. Os saca-rolhas. Os saca-rolhas. Se o substantivo composto for escrito sem hífen, o plural é feito tal como os substantivos simples, muitas vezes acrescentando o S no final. Veja os exemplos. Claraboias, ferrovias, passatempos. Agora iremos falar da flexão de grau. A flexão de grau dos substantivos exprime a variação de tamanho dos seres, indicando um aumento ou uma diminuição. Grau aumentativo. Quando o acréscimo de sufixos aos substantivos indicar um aumento de tamanho. Veja os exemplos. Bocarra, homenzarrão, gatarrão, cabeçorra, fogaréu, boqueirão, poetastro. Grau diminutivo. Exprime, ao contrário do aumentativo, a diminuição do tamanho proporção do ser. Veja os exemplos. Fontinha, lobacho, casebre, vilarejo, saleta, pequenina, papelucho. Segue a dica. O emprego do grau aumentativo ou diminutivo dos substantivos pode alterar o sentido das palavras, podendo assumir um valor afetivo. Veja o exemplo. Filhinha, mãezona. Ou pejorativo. Veja o exemplo. Mulherzinha, porcalhão. Chegamos ao final da nossa aula sobre substantivos. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima aula.